tudo. Tudo que está acontecendo. E, meus irmãos, chegou, né? Os navios dos Estados Unidos chegaram em Havana. Eu não sei se vocês viram, né? Eles tiveram que retroceder por causa de um furacão, uma tempestade. Só que agora eles chegaram a Cuba. E não pense que Donald Trump está que Maduro está animadinho, tá? Animadinho. Porque é por isso que foi muito estranha aquela movimentação, né? Foi muito estranha aquela movimentação aquele avião russo que pousou no Brasil. Do Brasil foi para a Venezuela e da Venezuela foi para Cuba. Não é a marca da besta, irmã Kesley. Eles que são bestas de tatuar um versículo no punho. Então, olha aí, irmãos, ó. Navio de guerra dos Estados Unidos chega em Cuba em meio à ameaça de Trump. Navio de G dos Estados Unidos chegou à base naval da Baía de Guantánamo, em meio a ameaças de Trump contra a América Latina e Caribe. A área costeira de Cuba, a informação foi confirmada pela base naval de Guantánamo. A USS é um dos navios de combate litorâneo dos Estados Unidos, costuma ser empregado em missões contra tráfico de drogas em alto mar. Recentemente, a embarcação participou de uma apreensão de cocaína e maconha nas águas do Caribe. Segundo autoridades que operam na estação militar norte-americana em Cuba, a movimentação militar representa a força, prontidão e comprometimento da Marinha dos Estados Unidos em proteger a liberdade através dos mares. A chegada do navio à base militar em Cuba coincide com o momento em que o governo norte-americano, sob liderança, volta os olhos para os Estados Unidos, volta os olhos para a América Latina e o Caribe. Segundo o site especializado, os Estados Unidos enviaram outros 3 navios de G à Venezuela, mas retornaram para evitar impactos com o furacão Erin, que avança pela costa leste. Recentemente, Washington sinalizou que pode agir militarmente após mudanças nas políticas de combate ao tráfico. Agora, cartéis de drogas são classificados como organizações terroristas, o que abre precedentes para que tropas norte-americanas possam ser enviadas para outros países sob a bandeira da G do terror. Um dos principais alvos da política e retórica agressiva de Trump é Nicolás Maduro, o contestado presidente da Venezuela. O líder chavista é acusado de chefiar o cartel de Los Sales e é um alvo de uma recompensa de 50 milhões de dólares por informações que levam à sua prisão. E enquanto isso, 3 navios americanos estão indo para a guarda para a região costeira da Venezuela. Agora presta atenção, irmãos. Os navios que estão indo para a Venezuela têm 4 mil militares americanos até o momento. Porém, ainda não está claro qual o objetivo da movimentação. Tem 4 mil soldados americanos indo em direção
Presta atenção. Eu acredito que podemos chegar na derrubada, né? Na derrubada de Maduro. E é triste porque você vê que ele está chamando os reservistas. Tem um monte de idosos. Alguém viu aqui os vídeos dos idosos com armas na mão? Você vê que os idosos não conseguem nem correr, né? Quanto mais ir para a batalha. Não é, irmãos? Os idosos não conseguem nem correr. Quanto mais ir para a batalha. Aí veja bem, o Pietro, presidente da Colômbia, diz que pode ser arrastado para um conflito com os Estados Unidos, enquanto navios de G americanos cercam a Venezuela. Você já parou para imaginar? Aí você tem lá um monte de velhinho com uma arma na mão marchando. Ele diz, né? Isso é o que ele diz, né? Que ele vai fazer um paredão de 4.500.000 pessoas. O senhor Maduro, para proteger ele. Quer dizer, eles querem acabar com os idosos primeiro, eles vão mandar os idosos primeiro para o campo de batalha, né? Porque deve ser um custo alto para o governo manter esse povo. Essa é a ideia, né? Mas, irmãos, eu vou dizer assim, Saddam Hussein era 100 vezes pior do que Nicolás Maduro. Bin Laden era 100 vezes pior do que Nicolás Maduro. E eles caíram. E eu acredito que Nicolás Maduro vai cair, né? E aí a gente tem Mossad, a gente tem exército americano, e aí houve, preciso colocar isso aqui para ver como isso é real, né? Que houve aí, os Estados Unidos pediu, né, para os americanos saírem da Venezuela. Foi a mesma coisa que aconteceu quando eles foram atacar o Irã. Então, isso não é teoria da conspiração, né? Olha aqui, ó. Estados Unidos alerta para risco de prisão e terrorismo e orienta americanos a não viajar para a Venezuela. Em meio ao aumento das tensões entre o governo Trump e regime Nicolás Maduro, a Embaixada dos Estados Unidos na Venezuela divulgou nesta quinta-feira um alerta para que cidadãos americanos não viajem ao país sul-americano. O governo alerta que qualquer cidadão americano ou residente nos Estados Unidos para que não viaje ou permaneça na Venezuela, devido aos graves riscos de detenção ilegal, tortura e terror, sequestro, práticas policiais injustas, crimes violentos e distúrbios civis. Escreveu a representação diplomática no X. A embaixada também pediu informações caso alguém saiba de cidadãos americanos detidos na Venezuela.
Então, o medo é que eles sejam sequestrados. Então, e ele pede para ninguém ir e para quem está sair, porque alguma coisa está acontecendo. E aí tem também o avião, bem lembrado, irmão Miros, o avião dos Estados Unidos. Dos Estados Unidos, que pousou também. Eu vou dizer para vocês, Nicolás Maduro teve uma quebra de aliança com Vladimir Putin, tá? Presta atenção no que eu vou falar, irmãos. O Putin liberou Trump prender Nicolás Maduro. Porque quem manda na Venezuela é a Rússia. Quem manda na Venezuela é a Rússia. E depois daquele encontro, as tropas foram enviadas em direção à Venezuela. A mesma coisa aconteceu com a Síria. A Rússia tirou a mão de cima da Síria e Bashar al-Assad teve que fugir. Lá em 2009, quando começou lá aqueles ataques, a Rússia mandou mísseis sobre quem se levantou contra Bashar al-Assad. Agora, Bashar al-Assad se refugiou na Rússia. A mesma coisa vai acontecer com Nicolás Maduro. A mesma coisa. Vladimir Putin tirou a mão, foi algum acordo muito grande que foi feito. E agora Trump está com o campo aberto para atacar. Vocês podem ter certeza do que o pastor Carlos está falando. Agora, irmãos,